ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha por imagem no nosso canal no YouTube. Eu sou Marco Antônio Rossi e este é o Comunicação SA, programa da Mega Brasil que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócios, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de iniciarmos o programa de hoje, eu quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página, clique no sininho de notificação e assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Uma pesquisa concluída recentemente pelo Instituto Qualibest ouviu perto de 3.500 internautas brasileiros para entender qual a avaliação que fazem do ano de 2023 e qual a expectativa para 2024 em relação à vida pessoal e a diferentes aspectos do país. Para nos trazer mais detalhes e as conclusões deste estudo, o Comunicação SA recebe Fábia Silveira, gerente de planejamento e atendimento do Instituto Qualibest. Fábia, muito obrigado pela sua presença e seja bem-vinda ao Comunicação SA. Obrigada, Marco. Nós do Instituto Qualibest é que agradecemos o convite. Ô, Fábia, vamos começar entendendo um pouco melhor o que foi essa pesquisa. E eu queria saber se essa é a primeira vez que o Instituto coleta informações sob essa ótica, o da avaliação de um ano que se encerra e a perspectiva de um ano que se inicia. Queria que você contasse para a gente um pouquinho o pano de fundo do que foi essa pesquisa. Não é a primeira vez que a gente acompanha o comportamento e faz esse termômetro da percepção dos internautas brasileiros. Não é a primeira vez. Durante a pandemia, a gente foi acompanhando quase que quinzenalmente como é que estava o ânimo do brasileiro, quais eram as dores, quais eram as angústias que eles estavam vivendo naquele momento. Agora, o ano de 2023 foi um ano com muitas questões importantes. Então, no final do ano, a gente pensou, bom, no final das contas, qual é o balanço que a gente faz, né? Qual é o balanço que a gente faz como empresa? Qual é o balanço que a gente faz em relação aos nossos clientes, as pessoas que nós atendemos e também em relação a nós mesmos, né? É uma discussão que nós temos lá, né? Esses estudos que o Instituto Qualibest faz são uma oportunidade de nós, como pesquisadores também, colocarmos as nossas dúvidas, né? O que a gente gostaria de entender melhor. E aí que surgiu essa ideia, né? Como será que o brasileiro, de forma geral, viu 2023 e qual a perspectiva que ele tem para 2024? Nós somos uma equipe de quase 40 pessoas, 40 palpiteiros, eu digo, tá, Marco? Todo mundo gosta de opinar muito sobre os assuntos e nesse brainstorm interno é que a gente chegou a esse modelo de estudo, tá? Essa ideia de perguntar o que eles estavam prevendo para 2024 e como é que eles sentiam isso em relação a 2023. Uma outra questão muito importante para nós é a questão do planejamento, né? Há 2 anos atrás, a gente fez uma pesquisa sobre planejamento financeiro e nós ficamos com muita dúvida se o brasileiro é, de fato, uma pessoa que se planeja. A gente tinha no passado muita coisa para falar, ninguém planeja nada, deixa correr, é um povo muito espontâneo, mas a gente já não estava confiando tanto nisso. Então, a gente também queria saber se ele faz planejamento, como é que ele vê a perspectiva por um lado e como é que ele se planeja em cima dessa perspectiva. Foi esse o pano de fundo que surgiu, pelo qual surgiu esse estudo. Vocês, dentro dessa perspectiva de avaliação de 2023, eu queria saber que temas exatamente vocês pesquisaram. Era focado em economia, você já adiantou um pouquinho a questão Sim. de planejamento. Que outras óticas vocês jogaram sobre esse estudo? Lembrando que a gente vinha aí nós passamos um período bastante conturbado de 2023 para 2024, o que até Sim. justifica um pouco um estudo para a gente entender um pouco a percepção de uma sociedade que passou por esse momento histórico nosso aqui, que foi bastante pitoresco, para dizer o mínimo, né? Mas quais foram os outros aspectos, além do econômico, que vocês se debruçaram, Fábia?
Então a gente abordou de forma geral a questão econômica, né? A gente falou também em torno do emprego, a gente trouxe aspectos que são mais gerais da sociedade, coisas que talvez pegam um pouquinho mais ali no dia a dia desses internautas, né? Então a gente perguntou também sobre a perspectiva de emprego, como é que eles achavam que isso ia funcionar. A gente abordou a questão política, não tinha como deixar isso de fora, como é que eles enxergaram 2023 e 23 e qual a expectativa para 2024. E foi curioso, porque na questão política é onde a gente teve ainda uma perspectiva de melhora, mas em menor proporção, né? Então, o brasileiro ainda continua muito desconfiado e muito precisando ver o que vai acontecer para acreditar de fato em mudanças. A gente perguntou sobre igualdade social, que é um tema muito querido para o Qualibest. Então, a gente perguntou se ele sentia que poderia haver um caminho para a para uma melhoria nas questões de igualdade social. A questão de saúde pública, né, que é um tema que a gente vem acompanhando desde a pandemia, e que eu posso dizer para você que em relação a comportamentos, em relação à saúde, é onde a gente vê as maiores mudanças ainda acontecendo, e na questão da educação. Nós temos recebido como instituto muitas demandas de universidades, de institutos, de tudo, tentando entender como que está a cabeça do brasileiro hoje em relação à educação, né? A gente continua pensando nessa questão da universidade, como é que está entrando o curso técnico, porque a gente já vê países da Europa onde o curso técnico é tão valorizado quanto uma universidade, então foram os pontos que a gente abordou, tá? E tentando entender como é que ele via 2023 e 23 e como é que era a perspectiva para 2024 de uma forma geral, antes de entrar nos planejamentos pessoais, tá? Agora, Fábia, uma pesquisa, quando ela é pessoal, quando ela é direta, é mais fácil você estabelecer o recorte de público, eu imagino. No caso de uma pesquisa dirigida a internautas, como que isso funciona? Essa pesquisa, por exemplo, ela foi de adesão espontânea, ela foi provocada. Como é que vocês, qual foi a metodologia que vocês usaram e como é que se deu a abordagem desse público-alvo, né? Qual que foi afinal, o perfil que vocês encontraram desse público e a qual camada da sociedade esse público pertence? Sim, o Instituto Qualibest, ele foi o pioneiro em pesquisas online no Brasil, foi o primeiro instituto que há mais de 20 anos atrás se propôs a montar um painel de internautas. Então, você imagina que há 20 anos atrás, esse painel ele acabava muito restritivo a algumas faixas de idade, sempre buscando representar o perfil do internauta brasileiro. Então, era muito classe A, um pouco classe B, depois foi entrando na classe C, né? E tinha mais jovens, depois os mais velhos eram mais difíceis. Hoje a gente vive um cenário que dentro do nosso painel a gente consegue representar a população internauta brasileira, né? É claro que a gente já discute no Qualibest, como pioneiro nesse assunto, o que, que a gente chama de internauta hoje? Qual é a definição que a gente traz da demografia do IBGE, que é uma pessoa que tem acesso à internet até nível de digitalização, que a gente sabe que é muito diferente, né? A gente não pode dizer hoje que a gente tem 80, 70, 80% da população com acesso à internet, de fato a gente tem, mas de fato, com alguma educação digital é uma outra questão. Esse painel nosso hoje tem 250 mil pessoas ativas. Elas entram no painel espontaneamente e elas são, então, convidadas a responder pesquisas. A gente envia, então, os convites da pesquisa por WhatsApp ou por e-mail. E aí, a gente vai controlando a entrada. O que é esse controlar a entrada? A gente não deixa entrar todo mundo do mesmo perfil. Então, a gente faz lá 48% homens, 52% mulheres. Então, é uma amostra controlada. Então, hoje, esse estudo ele representa a população da internauta brasileira, com algumas licenças poéticas. A gente acaba fazendo um pouquinho mais da classe A, porque ela é muito pequenininha no Brasil, e se a gente não aumenta um pouquinho a proporção dela dentro da nossa pesquisa, a gente não consegue ter leitura. Mas, de forma geral, está bem equilibrado o que a gente encontra hoje de população internauta.
Tá? Muito bem, nós estamos conversando com a Fábia Silveira, que é gerente de planejamento e atendimento do Instituto Qualibest. Falamos sobre a pesquisa realizada pelo Instituto, buscando entender a avaliação dos internautas brasileiros sobre o ano de 2023 e qual a perspectiva que eles têm para este ano de 2024. A gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes na continuação deste Comunicação SA. Até já! Um amigo meu tava com problemas na escola. A galera pegava pesado por ele ser diferente, sabe? Mas nada a ver esse lance de ser diferente, todo mundo é. E o ser diferente é que faz todo mundo ser igual. Mas ele não conseguia enxergar dessa forma. Ele parecia triste na escola. Ele sentava no fundo da sala, isolado. Ele adorava jogar vôlei na educação física. Mas do nada ele não queria mais jogar. Ele falava toda hora que queria que o mundo parasse, que ele não estava suportando, que ele estava cansado de tudo. Que bom que a gente conseguiu conversar sobre isso. No começo eu pensei que ele estava querendo chamar atenção, sabe? Mas depois que eu ofereci ajuda, eu vi que ele realmente precisava se abrir com alguém. A gente foi junto na diretoria da escola e falou tudo. E daí a escola deu um jeito de acabar com aquele clima pesado que a galera criava, sabe? Ser diferente é super normal. E falar sobre isso também é. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe Fábia Silveira. Ela é gerente de planejamento e atendimento do Instituto Qualibest, que está aqui conosco para falar sobre uma recente pesquisa envolvendo perto de 3.500 internautas brasileiros sobre a avaliação de 2023 e as perspectivas para 2024. Antes, porém, de retomar a nossa conversa, eu quero deixar aqui uma dica a você que quer saber mais sobre o universo da comunicação corporativa, que siga os canais da Mega Brasil no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. E que também assine a nossa newsletter diária e gratuita direto da redação. A assinatura é simples, basta você acessar o portal da Mega Brasil, clicar sobre o banner da nossa newsletter, preencher os seus dados e enviarem já no dia seguinte. Você, como os quase 18 mil assinantes, passa a receber no seu e-mail os destaques do dia, os detalhes dos programas e eventos da Mega Brasil, direto da redação. Ô, Fábia, eu falo em 3.500 internautas, mas qual pesquisa é aquela coisa do número exato, né? Qual a quantidade exata de pessoas que vocês ouviram nessa pesquisa? 3.494 pessoas. Tá, quase ali, né? Quase ali. Mas tudo bem, de repente lá 6 pessoas fazem a diferença. Mas vamos lá. Sim. Fábia, com relação ainda à pesquisa, que ela acabou por apontar aí avaliações de uma mesma questão feitas por diferentes grupos geracionais. A gente olhando a pesquisa, a gente vê esse recorte relativamente claro, né, que figuram na pesquisa opiniões de pessoas da chamada geração silenciosa, que são aquelas pessoas nascidas entre, você me corrija se eu estiver errado, entre 1925 e 1942, e que, embora não tenham sido diretamente impactadas ou conscientemente impactadas pela Grande Depressão de 1929 e 1939, elas testemunharam a plenitude aí da Segunda Guerra Mundial, que, como a gente sabe, começou ali em 1939 e foi até 1945. É a chamada, então, a geração silenciosa. As outras gerações registradas na pesquisa são os baby boomers, nos quais eu me incluo, entre 1945 e 1964,
os nativos digitais da geração Y, que são pessoas nascidas entre 1982 e 1994, que também são chamados millennials, e os da geração Z, que também são rotulados de centennials, e que viveram aí um mundo em transição de um século para o outro, seja entre 1995 e 2010. São pessoas com diferentes visões de mundo, formados debaixo de diferentes valores, e que, portanto, entendem aí, pode ser que elas entendam o ano que passou e de uma forma diferente uma de outra, e como também elas vão avaliar o ano que se inicia. A leitura que elas fazem, a pesquisa indicou que é a mesma ou ela é tão diferente quanto as suas origens históricas, Fábio? Não, a visão é diferente, sim, tá? A gente vê, né, nesse estudo aquela escalinha de dados, assim, quando a gente vê subindo por um lado e descendo, que aponta claramente uma tendência. Quando a gente considerou, então, as pessoas a partir de 62 anos como as gerações baby boomer e silenciosos, e para esses, quando você pergunta de forma geral como foi 2023, eles têm sim uma visão mais otimista de como foi, né? Eles chegam ali a 73% dizendo que foi muito bom, foi um ano bom, muito bom. Enquanto a gente pega os mais jovenzinhos, né, da geração Z, que a gente está considerando aqui até 25 anos, que estão dizendo, então, que acham que ali em torno de 60% dizendo que acha que foi bom, muito bom. A gente tem 73 de um lado, 60 do outro. Parece pouco, mas não é. Né? A gente está falando de 2/4 de um lado, de 2/3 do outro. Agora, quando a gente pergunta sobre 2024, então a gente tem assim a geração Z num patamar um pouquinho melhor, a Y um pouquinho melhor, a geração X, e aí a gente vê os baby boomers. Quando a gente vai perguntar sobre 2024, todos melhoram a perspectiva, todos, há um crescimento, mas aí a curva se inverte um pouquinho. A gente vê os mais jovens, mais empolgados, mais confiantes em 2024 e a geração, os baby boomers e silenciosos um pouco mais conservadores em relação a isso. Conservadores batendo a casa dos 80%, dizendo que vai ser um ano bom ou muito bom, mas a gente vê isso chegando a 90% entre os mais jovens, tá? Então, isso muda bastante. Isso falando de forma geral, e aí é muito curioso, né? Porque em pesquisa a gente sempre descobre, se a gente não descobrir, não fizemos direito, né? Quando a gente entra para aqueles aspectos específicos que a gente comentou, né, no bloco anterior, que é em relação a emprego, economia, saúde, aí a gente vê, quando a gente entra nesses aspectos, a gente vê as gerações, os mais velhos, menos avaliando um pouco pior o ano de 2023 e também numa tendência de achar que 2024 vai ser ok, mas não tão bom. A gente não chega nesses índices de 80%. Acho que o maior índice que a gente vai chegar aqui é em 40%, dizendo que um aspecto específico vai ser bom ou muito bom. Então, a melhor perspectiva ainda é em relação ao emprego, em 2024, a pior perspectiva ainda é em relação à economia, e aí a gente vê os mais velhos mais ácidos nessa avaliação, né? Então, o que faz a gente tentar entender um pouco, e a gente, em pesquisa, conhece pouco sobre essa geração dos baby boomers e silenciosos, para pesquisa online. Agora a gente está conseguindo acessar com mais larga escala esse público, né? Essa geração, mas ainda a gente conhece pouco, porque não é nesses aspectos que ele está vendo esse otimismo de 2023. São outras coisas que estão entrando e que a gente na pesquisa, como é uma pesquisa quantitativa, onde a gente dá as alternativas, a gente não consegue ver. E isso a gente vai ver em tudo, tá? Do começo ao fim, tá? É muito claro que a gente está conseguindo, dentro da pesquisa, cobrir muito mais
fácil o que está passando para dentro da cabeça das gerações X, Y e Z do que dos baby boomers, as silenciosas. E quando a gente olha as possibilidades que a gente coloca dentro da nossa pesquisa, é uma geração que está muito preocupada com a questão do relacionamento. Das questões de estar junto, de estar presente, de ter tempo de qualidade. São todas essas coisas que estão entrando um pouco mais numa perspectiva mais forte até do que uma questão de economia, emprego, e esses outros aspectos que a gente avaliou, tá? Tudo bem. Estou conversando com a Fábia Silveira, que é gerente de planejamento e atendimento do Instituto Qualibest. Fábia, os dados do IBGE de 2022, eles mostraram que o número de nascimentos no Brasil caiu pelo quarto ano seguido, 3,5% menor que 2021. O problema se repete na Europa. Inglaterra e país de Gales tiveram uma queda de 13%, não é pouco. A Escócia diminuiu, foi para 14%, ou melhor, aumentou, né? Foi para 14%. A França e a Espanha também registraram redução no número de nascimentos, ordem de 14% e 23%, respectivamente. E até a China, que também registrou uma queda de 5,7% nos nascimentos em 2023. O que parece que as famílias estão ficando menores pelo mundo afora. Quais são os planos para essa questão família, o quesito família, apontados na sua pesquisa? É um dado que a gente tem pensado muito, né, e até trabalhado com alguns nossos clientes sobre essas perspectivas que a gente tem desses marcos que a gente tinha de idade, né? A época de estudar, a época de casar, a época de ter filhos, né? E que hoje isso está muito mais fluido, né? Mas ainda assim a gente vê metade, para quase metade da geração Z dizendo que tem como perspectiva um casamento. E 25% dizendo que tem como perspectiva ter filhos. A gente está falando de pessoas até 25 anos. Então, entre você planejar, você ter essa perspectiva no seu cenário e você, de fato, realizar, a gente sempre sabe que tem um espaço muito grande ainda, porque são muito jovens, né? Mas eu não tenho um dado histórico para dizer se isso está subindo ou descendo. A gente tem os dados demográficos que são inegáveis do que está acontecendo com a nossa sociedade. Mas isso ainda está, sim, na perspectiva de família. A gente não pode deixar. Mas também a gente não pode deixar de dizer que a mesma quantidade de pessoas que dizem que querem ter filhos querem também ter um pet. E estamos no mesmo patamar. Então, é uma fase ainda de planejamento, né? Que a questão dos relacionamentos ainda é muito forte. O que a gente percebe é que a realização desses planejamentos, eles ganham um tempo de realização muito maior, que é o que a gente percebe nos dados dos estudos que a gente faz. Essa flexibilidade nesses marcos e até a decisão de casar ou não casar, de ter filhos ou não ter filhos, que hoje fica mais tranquila para os mais jovens. E aqui eu estou falando tanto da geração X quanto da geração Z, tá? Eu acho que o Z e a X ainda se aproximam um pouco mais dessas questões de planejamento familiar, de como enxerga a sua vida e assim por diante, tá? Muito bem. Nós estamos conversando nesse Comunicação SA de hoje com a Fábia Silveira, gerente de planejamento e atendimento do Instituto Qualibest. Está aqui conosco para falar sobre esta recente pesquisa desenvolvida pelo Instituto, que envolveu aí perto de 3.500 internautas, para ser mais exato, 3.994. 3.400, Desculpa, né? 3.494. É isso? Isso, É. isso, exatamente. Internautas brasileiros. E eles fizeram aí uma avaliação do que foi o ano de 2023 e as perspectivas que eles têm para este ano de 2024. Fábio, a gente vai para mais um intervalo e em instantes nós voltamos aí sim com a última parte do nosso Comunicação SA de hoje. Até já. Eu nasci num pé de serra com um horizonte largo. Lá em casa, para onde eu olhasse, era céu. E já nasci cantando. Nem falar eu sabia, já cantava.
Cresci assim, desavisada do mundo, sem saber que o amor era uma armadilha. Foi quando ele apareceu, eu era moça, acreditei, porque amava a minha voz. Me arrancou de casa, me jogou na bolé de um caminhão e viajou 2 dias e 2 noites, sem nem perguntar se aquele mundo todo me cabia. Depois me trancou numa casa toda enfeitada de amor. Mas havia grades deselegantes nas janelas. Quando chegava do trabalho, trazia algum presente na mão e dizia: canta. E eu cantava. Envaidecida. Mas ontem ele saiu e esqueceu a porta aberta. E eu nem sei onde vim parar. Hoje eu nasci. Hoje é a primeira vez que eu canto. Essa é uma história real. E quem vive são passarinhos das mais diversas espécies, que são sequestrados, traficados e escravizados no Brasil todos os dias. Apenas para correção. Não é casa, é gaiola. Não é amor, é cativeiro. E assim como sequestrar alguém, manter um animal silvestre que nasceu livre em cativeiro é crime. Amar é libertar. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo canal do YouTube. Estamos de volta com Comunicação SA, que hoje recebe Fábia Silveira, gerente de planejamento e atendimento do Instituto Qualibest, que está aqui conosco para falar sobre a recente pesquisa desenvolvida pelo Instituto e que ouviu 3.494 internautas brasileiros que fizeram aí uma avaliação de 2023 e uma perspectiva, uma visão em perspectiva para 2024. Antes da gente seguir para essa última parte do nosso encontro de hoje, eu quero fazer aqui um convite a você para que reserve a data do dia 23 de maio, a fim de que esteja conosco na 14ª edição do Seminário Mega Brasil de Comunicação Interna e Relacionamento com Empregados, que será realizada presencialmente no Hotel Travel Inn Paulista, Wall Street. O tema central do encontro é novos atores em cena, como os empregados estão influenciando a comunicação dentro e fora das organizações. A palestra de abertura ficará a cargo de Viviane Manzi, diretora de comunicação institucional da Diageo, e o evento vai reunir experiências importantes de marcas relevantes de diferentes setores da economia, como a Intel, Klabin, Volkswagen, Syngenta, AstraZeneca, Mafre, além das agências P3K e Trama Comunicação. Todas as informações e as orientações para a sua participação em mais este importante encontro de conhecimento, de troca de experiências e de network você encontra na página de eventos da Mega Brasil, que você acessa pelo nosso portal megabrasil.com.br. Fábia, ainda sobre o aspecto econômico, o brasileiro é um povo otimista e empreendedor. E eu queria saber se essa é ainda a realidade presente e que a sua pesquisa indicou, que essa pesquisa realizada pelo Instituto Qualibest. Vocês encontraram esse perfil no brasileiro? Ele está preservado ainda? Sim, ele está preservado ainda. A gente não aprofundou em que tipo de empreendimento ele quer fazer, para que caminho ele quer seguir, mas ainda há uma perspectiva muito alta nesse empreendedorismo. E ela é transversal entre as gerações, o que é muito curioso. Quer dizer, eu já tenho uma geração Z pensando nessa questão do empreendimento, de empreender. Aqui a gente tem duas questões muito importantes, né? Quando a gente traz essa época da fluidez, né, e dessa dificuldade de hoje, principalmente de tudo que tem se dito dessa geração, de exigir uma demanda de trabalho um pouco diferente, né? Mais autônoma,
mais, podemos dizer assim, com chance até de ser mais criativa, né, em termos de trabalho. A gente vê também as gerações, os mais velhos, né, a geração X e também já presente na geração Z, das pessoas que querem transacionar carreira. Então, hoje a gente já tem uma quantidade bem importante de pessoas dizendo, um quarto praticamente, de que quer mudar de área, que tem como perspectiva em 2024 de mudar de área. Então, a gente traz de novo essa questão da fluidez, né? Como que a gente está caminhando para uma sociedade onde aquelas questões que eram muito fortes, definidas, eu entrava no emprego, eu vivia a vida toda nele, eu definia o meu futuro profissional com 17, 18 anos, hoje isso já não acontece mais, né? Essas pessoas já estão encarando. Isso já é uma realidade. Como eu te disse, a gente tem recebido demandas para entender direito essas pessoas, de pessoas que estão, de empresas que estão ligadas ao setor de educação e que estão tentando se situar, por um lado, atender o mercado, as demandas do mercado, mas também atender essas demandas que vêm dessas pessoas que com 45, 50 anos ainda estão pensando em trocar de área e seguir outro caminho, que não é só empreendedorismo, muitas vezes. Uhum. Agora, quando a gente fala em empreendedorismo, Fábia, a gente indiretamente fala sobre liderança, né? Existe um movimento que vem sendo detectado, sobretudo nos profissionais mais jovens, de não ter interesse em se arriscar em posições de liderança. Como que isso chegou a ser tratado nessa pesquisa, mas caso não tenha sido, você tem uma visão sobre esse aspecto? Como que é que uma sociedade ou um recorte da sociedade se vê interessada em empreender, se de outro lado ela se sente insegura em liderar? Nessa pesquisa a gente não aborda exatamente isso, mas a gente vê como um movimento em diferentes aspectos que a gente vê essa busca pelo tempo de qualidade, né? Eu acho que é essa a grande questão. A gente tem a geração X ainda muito pressionada por essa questão do emprego, do trabalho formal, das horas cumpridas, é, e muitas vezes, né, a gente vê diferentes estudos, né, aparecendo do que como mudou essa relação com o trabalho, o que o home office trouxe para muita gente como vantagem, mas como a falta de limite que se encontra entre sua casa e seu trabalho, fica tudo junto e misturado, quer dizer, tem muitas coisas boas, mas também tem uma questão de autocontrole muito grande e que a gente ainda está aprendendo sobre isso. Agora, o que a gente percebe, e isso é fato, é que esse equilíbrio, essa geração, ela procura muito, os mais jovens estão procurando muito mais esse equilíbrio entre trabalho. O trabalho, ele de fato parece ser discutido como meio, não como fim. Eu tenho um trabalho, eu quero me realizar nesse meu trabalho, eu quero fazer as coisas no meu trabalho, seja em cargos de liderança ou não, muitas vezes não, como a gente está vendo, mas eu também quero ser dono do meu tempo. Então, uma preocupação muito grande e a gente vai abordar no estudo que a gente vai fazer nos próximos meses, essa questão da preocupação, né, com a parte emocional, com a saúde mental, que é muito forte, nos mais jovens, né? É uma questão de eles olharem os pais hoje, muitas vezes, e não quererem reproduzir aquele momento de essa situação de trabalho que a gente vive, né, Marcos? Você tem que convir comigo que às vezes não é o mais adequado. E eu É, penso muito nisso, sabe? Quando você mistura casa com trabalho, seu filho, pela primeira vez, pode ter te visto trabalhando e te visto em reunião e te visto na batalha muito mais próximo. Você trouxe essa proximidade. E é uma geração muito reflexiva, né? De pensar do que eles querem para eles ou não, né? Eu acho que isso é muito. De novo, a gente traz a questão da fluidez. Eu acho que essa é a grande. é, a gente não sabe ainda lidar muito com isso, né? Mas é uma questão muito importante, porque pode trazer muitos ganhos sociais, não só
questões negativas. Fábia, outra questão que eu queria abordar com você se refere à questão de planejamento, que foi um foco também do estudo de vocês. Na minha época, o ideal era você completar 18 anos e já comprar um carro. Não importa qual Uhum. fosse o carro, eu queria ter um carro. Depois vinha as questões de casa própria, existem pessoas até que diziam que ter mais imóveis, que tijolo, por exemplo, era a garantia de investimento para a sua vida toda, a maior garantia de investimento na sua vida, numa alusão de que você adquirir imóveis, ter os imóveis alugados, isso te daria uma garantia de uma velhice mais tranquila. Essa percepção mudou? O estudo mostra aí, ou ainda mostra essa visão desses valores que eu acabei de citar a você. Eu vou trazer esse estudo que a gente fez agora, que a gente fala de planejamento, mas é no outro estudo que a gente fez sobre financeiro em 2022, onde a gente perguntou por que os investidores investiam, e aí a gente traz essa questão muito importante. A gente ainda tem 30% querendo comprar casa. Não é uma coisa tão fácil de se mudar. Mas a gente tem um volume muito maior de gente dizendo que quer investir. E esse investimento ele pode ser direcionado para diferentes coisas, para uma viagem, para a educação dos seus filhos, para a sua própria educação. Essa questão de que o brasileiro não se planeja, hoje, ela não pode estar presente. A gente tem como declaração apenas 10% das pessoas dizendo que não faz nenhum planejamento e se deixa levar. E isso não é diferente, é muito diferente entre as classes sociais. Quer dizer, as pessoas têm objetivos, têm planejamentos, né? Os escritos ainda são em menor concentração e muito concentrados nos mais jovens, mas os objetivos as pessoas têm sim. E aí, quando a gente vê essa multiplicidade de possibilidades de investimentos, aí eu posso te dizer, inferir com os dados da nossa pesquisa que isso já não é mais. Os bens imóveis, eles já não são uma demanda tão grande. Assim, então, eles são uma perspectiva, sim, são desejáveis, mas eu não tenho certeza que na hora que eu tiver isso, se é ali que eu vou imobilizar, sabe? Até porque muita gente quer morar fora, quer ter essa flexibilidade no trabalho, e o imóvel de alguma forma imobiliza, né? Tanto o dinheiro como muitas vezes até a possibilidade da pessoa se movimentar, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que acompanhar. Mas a gente também vê os jovens hoje com 18 anos não querendo nem tirar a carteira de motorista, né, Marco? Então, é muito em questão. E aí vem todas as questões de sustentabilidade, vem as questões é, de discussão, de mobilidade. Então, eu acho que estamos ainda num momento de transição. Não acho que isso foi abandonado, mas eu acho que sim, a gente vê uma perspectiva muito menos concentrada nessa ideia de comprar um imóvel e de comprar um bem, né? Do que nas N possibilidades de investir. E aí, as informações são muitas hoje. Quando a gente pergunta como é que as pessoas se informam sobre investimentos, a gente vê que a gama cada vez cresce mais, né? Então, eu acho que é isso. Os mais jovenzinhos estão pensando ainda no guardar dinheiro, não estão nem chamando de investir, mas o que vai se reverter isso? Cada vez a gente vê uma multiplicidade maior de possibilidades, inclusive de empreender. Para a gente encerrar, Fábia, queria fazer uma consideração com você aqui, que o mundo que a gente vive hoje, esse mundo que foi avaliado, 2023, 2024, é um mundo formado por valores presentes no nosso dia a dia, que muitas vezes eles impactam com aqueles valores e realidades com as quais a gente conviveu ao longo da vida. E não tem como não ser diferente, estão muito presentes, estão muito enraizados na nossa personalidade. Com base nisso, como que essas diferentes gerações identificadas na pesquisa de vocês avaliaram e se posicionaram diante de questões desse nosso dia a dia, questões éticas, como
de visão de mundo mesmo, como aborto, equidade de gênero, violência, racismo, relações homoafetivas, discriminação das drogas. Como é que esse mundo deve, com base nessa visão, como esse mundo deve caminhar pelas mãos dessa sociedade que estava representada, ou que está representada nos entrevistados da sua pesquisa? A gente não fez essa abordagem Hum, nesse estudo, mas nós temos abordado isso de diferentes formas em estudos que a gente fez no passado, né? A gente fez um estudo muito grande para encarar o que era felicidade, e a gente traz essas questões dos incômodos, o que te deixa infeliz, e a gente vê que hoje a gama é muito forte, né, de possibilidades de felicidade, de percepção de felicidade, e também dos incômodos que isso traz. Nos incômodos do outro e para si mesmo, né? A gente fez um estudo sobre diversidade e inclusão no passado, e foi assustadora a quantidade de pessoas que relatam situações de preconceito. E o preconceito, claro, são mais fortes quando a gente fala de raça, quando a gente fala, sim, da sexualidade, né? Mas também do etarismo. Quanto que essas pessoas de hoje, mesmo da geração X, estão se sentindo excluídas, inclusive nas propagandas, no mercado. A gente traz muito essa questão de quando são muitas as pessoas que de alguma forma se sentem sensibilizadas por essa questão da discriminação, até por conta de peso, de aspectos físicos. Então, hoje a gente amplia muito essa discussão. E, de novo, a gente traz os mais jovens numa posição onde eles discutem mais, criticam mais, e isso traz um grande desafio para as marcas. uhum. Porque se elas não se conectam sendo inclusivas, e nesse ambiente enorme do que se chama diversidade hoje, né, e das questões de responsabilidade social, eles não vão se conectar. E é isso que a gente percebe. Nessa pesquisa a gente não abordou isso, a gente só trouxe a questão se eles acham que vai diminuir a questão da desigualdade social, e ainda a perspectiva não chega nem um terço dizendo que acha que vai ter uma melhoria significativa, mas essa pauta é muito forte. E eu acho que, para mim, esse é o maior desafio para as marcas, inclusive. Muito bem, Fábia. Como que as pessoas têm acesso aos estudos do Instituto Qualibest? Para a gente encerrar. Nós temos, né, a nossa página o nosso site, que é www.institutoqualibest.com.br. Lá você encontra muitas informações e muitas possibilidades de olhar nossos estudos, né? E durante todos esses anos, né? A gente faz esse convite para que as pessoas de fato acessem, né, e olhem, porque há essa efervescência dentro do Qualibest de discutir assuntos que são críticos para a sociedade, mas também muito conectados às questões das marcas, né? Que é o mundo que é dentro da onde a gente circula hoje. Então, há muitas possibilidades. Acho que é difícil passar um mês sem não ter uma novidade de um estudo novo lá. Então, por favor, acessem, e qualquer dúvida pode nos chamar. Muito bem. www.institutoqualibest.com.br. É isso? Isso, exatamente. Muito bem. Bom, chegamos então ao final do nosso encontro de hoje. Eu quero agradecer a presença da Fábia Silveira, gerente de planejamento e atendimento do Instituto Qualibest. Fábia, muito obrigado pela oportunidade dessa nossa conversa. Eu que agradeço. Obrigada. Agradeço a você também que esteve conosco até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá.